Fala, gente, boa noite. É de Jair e E a Adna. Adna, aqui do canal do Boa Nordeste em noite. Diante. É, nós, ela chegou agora há pouco do trabalho e a gente acabou de tomar um cafezinho aqui, fazer um lanche. E aí a gente estava lembrando, né, de um comentário que uma seguidora nossa fez, uma moradora lá de Natal, no Rio Grande do Norte. Né? Eu não vou citar o nome dela aqui porque eu não comentei com ela que ia falar, né, que ia usar o nome dela, então por esse motivo eu não vou citar o nome dela, mas ela deve estar assistindo, vai assistir esse vídeo com certeza. Ela vai saber de quem eu estou falando. Foi uma questão relacionada à família, né, Adna? Ela disse que estava com uma dificuldade de tratar desse assunto da mudança dela para Santa Catarina, né? Porque a mãe, assim, meio que não não tá gostando muito da ideia, né, de ficar longe da filha, ou da filha ficar longe dela, tal, aquela coisa toda. E a gente começou a falar sobre essa questão de como é que se dá o trato, né, no nosso caso, no nosso caso, né, com a família, tanto a minha família como a família dela. Né? Então a gente resolveu gravar esse vídeo tratando sobre algumas coisas sobre planejamento, né? Que essa questão da família ela vai estar relacionada a planejamento também, na verdade, porque primeiro a gente tem que ter muito planejamento numa decisão dessa de sair de um estado tão longínquo, né, como é Pernambuco para Santa Catarina, Rio Grande do Norte para Santa Catarina. Então é uma decisão que a gente tem que tomar essa decisão, mas tem que ter muito pé no chão. Né? E aí surgiram algumas questões nessa conversa aqui eu com a Adna. Primeira coisa é a situação financeira, né, Adna? Acho que é um dos primeiros tópicos que a gente tem que falar aqui é sobre a relação à questão financeira. Além de, no caso de nós cristãos, né, que somos, o primeiro e o essencial, né, é a resposta de Deus. A gente apresentou esse projeto ao Senhor, né, então a gente tem orado, até então não paramos de orar ainda sobre isso, mas até então todas as respostas são favoráveis, né, que nos chegam, Deus fala com a gente através da palavra, através dos louvores, através dos irmãos, no culto, seja lá onde a gente está, Deus ele vem confirmando esse intento do nosso coração, né, de ir morar no sul. Então eu acho que essa é a primeira, o mais essencial de todos. Se Deus disse sim, então você não tem que ter medo. Vai Pode surgir aí dificuldades, pode surgir barreiras, Que é né, natural, que é né? natural, que nós estamos enfrentando, né, nós estamos enfrentando essas barreiras, né, e não tem sido fácil, tá certo? Não tem sido fácil, tem sido muito difícil. Algumas dessas barreiras já chegaram até a me desanimar e eu pensar em desistir. Cheguei a pensar, até comentei, né? Até comentei e dizer, não, não dá, não vai dar, vamos desistir disso aí, vamos ficar por aqui mesmo e tal. Por alguns problemas de saúde que eu vim enfrentando, né? Mas graças a Deus, né, já está tudo bem, né? Tá tudo resolvido. Algumas questões básicas só para poder a gente encerrar esse ciclo da questão da minha saúde, né? Então eu estava um pouquinho além do peso, né? E tive que perder peso, tive que voltar a treinar. Eu estava sem treinar, né, na academia porque eu estava cirurgiado, então não tava, tive que ficar afastado aí dos treinos, mas aí eu ganhei bastante peso. Então, quando você ganha peso, né, então, consequentemente você acaba, na maioria das vezes, contraindo alguns problemas de saúde, né? Mas nada de grave, graças a Deus, e aí a gente está resolvendo, né? Praticamente resolvido já. Então a gente passa por dificuldades, mas essas dificuldades elas vêm, elas se levantam e caem. Elas aparecem e a gente passa por cima e vence todas elas. Por quê? Porque a gente tem a certeza que Deus está no comando de todas as coisas da nossa vida. Então isso é o que é o mais importante de tudo, né? E aí a gente entra na questão financeira.
Quanto tempo tem, Adna, que a gente já está planejando essa viagem? Tem um ano mais, né? Tem mais, né? Porque na verdade, essa vontade de irmos embora do estado, a gente tem pensado nisso desde o ano passado, né? A gente já estava se programando, porque tudo dependia da promoção de Jair, da aposentadoria dele, né? A gente estava esperando que saísse a aposentadoria dele para a gente poder tomar a decisão de eu pedir demissão do meu trabalho e ir embora do estado. E essa aposentadoria só saiu esse ano, né? A gente tinha esperança que saísse ano passado, mas acabou que não foi, da vontade de Deus, saiu ano passado, saiu esse ano. Então, daí a gente começou a se planejar. E só um detalhe, essa promoção, essa minha última promoção, quando eu estava na verdade penúltima, né, promoção, quando eu estava na ativa ainda, ela foi uma das respostas de Deus para a vida da gente em relação a isso. Na verdade, é, né? É verdade. Porque assim, a gente precisa, essa promoção era uma promoção que era muito disputada, né? Disputada, era uma promoção que era não, ainda é, né, para quem está na ativa, é uma promoção muito disputada, que é a promoção por merecimento. Então a gente conseguiu, graças a Deus, Deus ele abriu essa porta para mim. Através dessa promoção eu tive o direito de pedir outra promoção, a requerida, para poder me aposentar, né? Então assim, foi bênção em cima de bênção e a resposta de Deus aí na vida da gente. Então depois que saiu a promoção em seguida a aposentadoria, então a gente disse, pronto, é agora que a gente vai embora, né? Mas isso a gente já vinha se organizando financeiramente, né? Por quê? Isso. Porque tem que ter planejamento financeiro, a gente precisava ter. Então a gente se programou para todos os meses pegar um valor dali do dinheiro da gente, do nosso salário, porque sempre foi assim, né? Nunca teve um salário meu, salário diário, nada no trabalho, o salário diário não é diário. Nele já aí trabalha o salário de Jair é de Jair. Não. Somos um casal, somos uma família e a renda mensal da casa é dos dois, é da família. Isso. Então sempre foi um dinheiro só, o meu e o dele sempre se misturou e foi um só. Então a gente pegava um valor, a gente sempre separou. Esse mês a gente vai separar 20% do salário, esse mês a gente vai separar 10% do salário. Dependia muito do mês, né? Então a gente sempre foi guardando. Por quê? Porque a gente precisava se planejar. E aí, sim, eu lembrei que eu tenho alguns amigos aí que são casados, que a maioria dos problemas deles, né, dentro de casa é justamente por causa dessa questão financeira, né? O casal, no caso, separa. Não, esse meu salário é o meu salário, da minha esposa é da minha esposa. E aí acontecem N problemas na vida deles aí em relação a isso. Infelizmente, né? Infelizmente. E aqui a gente não tem esse problema, graças a Deus. É um salário só. Né? O meu e o dela serve para tudo. A gente não separa, não, o que ela recebeu é dela, não. Nada disso. Por quê? Porque ela tem a consciência e sabe muito bem administrar essa parte financeira dentro de casa. Eu sou bem gastão. Ela me freia, né? Mas ela, graças a Deus, é mais controlada. E aí tem dado certo. E a gente não briga por causa disso, não. Né? E aí, fora a questão financeira. Outra coisa que a gente teve que pensar muito, como falar também, foi com nossa família, né? Pronto, aí entra a questão do planejamento em relação à comunicação parentes, com a né? família, com os parentes, né? A gente pensou muito de como falaria, por quê? Porque a gente mora no mesmo bairro, né? Tanto a família de Jair quanto a minha, nós moramos todos em um bairro só. Então tem isso, né? Da aproximação, de a gente estar sempre junto, né? A gente sempre tá junto, precisou, vamos fazer um churrasco esse fim de semana, vamos se ver esse fim de semana. Então sempre tá junto, tá todo mundo sempre junto. Então como seria, né? Ficar longe da nossa família. Mas aí, assim, a gente conversou direitinho com cada família e todo mundo concordou. Por quê? Porque nossa família sabe e entende que o melhor pra gente, independente do estado, independente de ser no sul do país, mas que aqui onde a gente mora no momento, não seria muito legal, né? Pra gente ficar durante a aposentadoria de Jair, criar os nossos filhos. Então todo mundo acabou entendendo que pra nós o melhor seria realmente sair daqui e ir embora. Ainda que eles vão sentir, né? Vão sentir. Minha família fala muito sobre isso. Fica querendo fazer com que eu desista, né?
fazer com que eu desista, tal, tudinho. Mas olha, uma coisa que eu disse para a seguidora, a gente, quando a gente casa, a gente, a família da gente passa a ser a esposa, e no caso da mulher, a família dela passa a ser o marido. E depois disso vem os filhos. E olha que depois os filhos vão embora, né? Depois que cresce, casa, tudo vai embora e vai para casa da gente só de visita, na verdade. Mas a família da gente é aqui, ó. Minha família é ela, a família dela sou eu. Então a gente tem isso na cabeça, né? A gente é tranquilo em relação a isso, a gente não sofre em relação a isso. Vamos sentir muitas saudades, vamos, logicamente, né? Por quê? Porque a família dela, né, é muito apegada a ela e é normal que eles não queiram que ela se afaste, assim como a minha também. É normal que eles não queiram que eu me afaste, né, tão distante deles, né? Mas isso é uma questão de tempo, né? Como eu falei para nossa seguidora, né? É uma questão de tempo, eles acabam se acostumando, né? Às vezes até alguns deles vão para lá também depois, né? A gente vai como um precursor, depois chega outros e tal, e um vai puxando o outro, e é assim que a vida anda, né? Então essa questão da família, eu acho que esse planejamento é que tem que ter, essa conversa no pé do ouvido, falando, explicando as vantagens e os motivos, fazendo com que aquela pessoa da sua família ou aquelas pessoas de sua família, elas entendam que você está tomando uma decisão para o seu bem, para uma melhoria de vida para você e para seus filhos. Então eu acho que isso é uma questão de tempo só, que essas pessoas acabam se acostumando com a ausência, tal, tudinho. E haverá momentos, lógico, que a gente vai retornar aqui, vai fazer uma visita, vai. Então assim, a vida não acaba aí, né? Espero que não, né? A vida não acaba aí. Então é assim que a gente pensa em relação à questão familiar. E sem contar, né, não te atrapalhando, mas e sem contar também, gente, que não é, você não está indo embora do estado para nunca mais voltar. As portas estão abertas. Se você não se adaptar com o clima, se você não se adaptar com a cultura, se você não se adaptar com qualquer coisa, você pode voltar. Você volta, a gente está indo consciente. Por exemplo, nós nos programamos para ir embora e a gente está se programando para passar um ano, né? A gente está na cabeça, vamos passar um ano para ver se a gente se adapta ao clima, à cultura, a tudo. Então, se a gente se adaptar, ótimo, aí a gente planeja em ficar de vez. Se a gente não se adaptar, acabou o ano, a gente não se adaptou, a gente volta. Exato. Eu acho que o tempo mínimo para você se adaptar em uma nova cidade, em um novo ambiente, é um ano mesmo. E é justamente essa questão do planejamento, que também entra no planejamento financeiro, é você ter uma reserva, né, e deixar essa reserva lá separada para depois de um ano, se você não se adaptar, né, você ter essa reserva para voltar. Exatamente. Porque você vai ter um gasto para voltar, né? Então você tem que ter esse planejamento, tem que ter uma reserva lá guardadinha, né, para que depois de um ano, se você não se adaptou lá por algum motivo, você tem como voltar sem passar perrengue. Exatamente. Como diríamos aqui, por exemplo, um caixa emergencial, né? Você tem que ter de responsabilidade. Falou a gerente de carreira. Um caixa emergencial. Aí, outra coisa, é que a nossa seguidora tocou nesse assunto também, né? É em relação a filhos. Como é que está sendo a aceitação, o comportamento, né, dos nossos filhos em relação a isso, a aceitação, como é? Bom, no nosso caso, que é idêntico ao caso da nossa seguidora, que ela tem uma filha adolescente de 13 anos e um menino de 5 anos, né? Nós temos uma menina de 13 anos, que é a Júlia, e o Pedro de 5 anos. Então, eles estão super animados, né? Empolgados, tal, tudinho, mas a gente sabe que tudo é fase, tudo é fase. A nossa amiga Deni, lá de Joinville, né, que a gente segue ela lá no canal, né, se você também quiser dar uma olhada no canal dela lá, segue ela. Muito bom canal, muito bom o canal, a Deni, o Antônio, que é o marido dela, né, que é o Antônio Joinville, o canal dele. Então a Deni é Deni de Recife para o Mundo, né? De Recife para o Mundo. A Deni, ela relatou em um dos vídeos dela que quando da chegada dela lá em Joinville, ela teve alguns problemas com a filha adolescente, né? Ela passou um período lá meio
meio que Alguns meses, inclusive. É. Né? A Gabi, ela levou um tempinho teve pra... umas dificuldadezinhas pra se tal, para se adaptar. adaptar tal. Que a gente sabe como é adolescente, né? Deixou as amizades aqui e tal, tinha uma rotina, tinha um estilo de vida, aí passa lá, começar tudo do zero, aquela coisa, são outras culturas, são outras pessoas, outras cabeças, né? Outra forma como é que se diz, de convivência. E assim, a gente sabe que isso pode acontecer também com Júlia, a nossa filha, a gente sabe. Mas assim, a gente sabe também que Júlia é uma menina bem inteligente, uma menina que está bem à frente do tempo dela e ela consegue É bem passar. comunicativa, né? Faz amizade fácil. Júlia é muito comunicativa e assim, para ela não acho, eu acredito que ela não vai ter esse período não. Ela não vai ter essa dificuldade não. Isso é no caso da gente. Mas no seu caso, se você que está assistindo aí tem um filho, adolescente, uma filha, né, já vai preparando. Já vai preparando, já ó, senta aqui, vamos assistir um vídeo lá da cidade, como é a cultura da cidade. As pessoas busquem esses canais de youtubers que moram lá, né? A Dene, o Antônio Joinville, o Hermínio Sabala, né? Cibele Paixão, né? Aquele outro Reset Sul, né? Todo esse pessoal aí, eles nos ajudaram eles bastante. e tem nos ajudado, né? E a gente acaba desenvolvendo aí uma relação de amizade através disso aí. Verdade. Então, assim, são coisas que você tem que sentar com seu filho, conversar com seu filho e preparar ele psicologicamente para não chegar lá e ele ter aquele choque, né, e estar desguarnecido. Então, você vai preparar o coraçãozinho do seu filho, a cabeça do seu filho para essa mudança, né? E sempre deixando claro também para a criança ou para o adolescente, olha filho, estamos indo, a gente vai tentar. Se não der certo, se não for legal, se você não gostar, futuramente a gente pode voltar. Nada impede que a gente possa voltar se não der certo lá. Para que ele fique ciente que tá indo, mas que é possível voltar, né? Caso Isso. não dê certo. Porque ele mesmo quando chegar lá nem vai querer voltar. Isso. Né? E a gente sabe os filhos que a gente tem, né? E assim, a gente tá tranquilo em relação a isso. Mas a gente sabe que algumas pessoas podem passar por essa dificuldade, como a Dene passou. Como o Dene passou, né? Exatamente. E porque a gente sabe, adolescente não tem aquele senso de responsabilidade ainda muito bem estruturado, tal. Criança nem se fala, né? Menino de 5 anos não vai ter esse pensamento, né? Mas a gente vai e está preparando eles psicologicamente para esse tipo de coisa, a questão do apego à família aqui e tal, tudinho. Né? A gente mostra para eles que não é o fim. Não é o fim. Nada está se acabando, não vai ser nada, pode ser eterno ou pode ser para sempre. A gente vai, né? E se não der certo, a gente volta. Né? E a gente vai, e se der certo, a gente vem passear, a gente vem visitar a família e tal. Né? E hoje, graças a Deus, aí a internet ajuda a gente nessa questão aí das videochamadas, tá? Então tudo isso é resolvível, né? Fora isso, né, a gente tem também a questão do que a gente faz muito aqui, é planejar o trajeto da viagem daqui de Recife para lá, para Santa Catarina. Então a gente senta, a gente pesquisa a melhor estrada, os melhores hotéis ou pousada para a gente, quantos quilômetros a gente vai dirigir, né? Eu vou dirigir. Quantos quilômetros eu vou dirigir por dia, né? A gente faz uma base aí mais ou menos entre 800 a 1000 km por dia, vai parar à noite, eu não quero dirigir à noite, porque eu não gosto de dirigir à noite em locais que eu não conheço, eu nunca fui, nunca passei. Então, por uma questão de segurança, eu tô levando a minha riqueza todinha no carro, que é a minha mulher e meus filhos. Então, eu tenho que ter responsabilidade, eu não posso ir dirigir, passar a noite dirigindo com sono. E a gente sabe que a estrada, infelizmente, não depende só da gente, né? E tem uns responsáveis aí que acabam causando muitos acidentes, então eu não quero correr esse risco. Dirigir, começo da noite, janta, dorme, no outro dia bem cedo, sai de novo, toca de novo o caminho. E assim a gente pretende chegar devagarzinho, sem pressa, sem agonia, curtindo todos os lugares que a gente vai passar, e vocês vão ver todo o passo a passo, desde a saída da gente daqui, dessa porta aqui, da frente de casa, da entrada do carro, até a chegada lá. A gente está planejando, né, gravar tudo, as cidades que a gente vai parar, os restaurantes que a gente vai parar, deixar tudo bem esclarecido para vocês, né? A gente tem planejado viajar assim, dirigir 10 horas por dia. É o que a gente planeja. Talvez um pouco menos, talvez um pouco mais. Vai depender muito da estrada. Vai depender muito da estrada. Exatamente, né? Porque são 3.200 quilômetros. Então, o que foi que a gente dividiu? Dividiu por 4 dias, né? Rodar, no mínimo, 800 quilômetros por dia. Pode dar 4 dias, pode dar 3 dias. Exatamente. Vai depender muito. A gente não vai se cansar, a gente não vai com pressa. Então,
É como a gente já falou aqui, né? A gente vai de carro, não vai de avião. Sem excesso de velocidade, porque os anjos do Senhor, eles obedecem às leis também de sinalização, então a gente vai ali É verdade. obedecendo a sinalização e com responsabilidade, né? Então, é isso Então, acho que gente quanto a pretende. isso vai ser bem tranquilo. E vocês vão ver tudo, a gente Tudo. vai postar tudo. Todas as dúvidas que a gente tem hoje, a gente vai tirar essas dúvidas para aquelas pessoas que posteriormente vão viajar, né? Após a nossa ida para lá, então vai poder acessar esse canal e vai tirar essas dúvidas da viagem, em relação à viagem. Gastos, estrada, né? Consumo de combustível, tudo. Os riscos, os perigos, tudo que tiver ali que a gente tomar conhecimento vai ser documentado nesse canal. Outra coisa, gente, falando em canal aqui, eu quero agradecer muito, né, a vocês que estão chegando aí através dos canais da Dene E do Antônio. e do Antônio, tá certo, gente? Muito obrigado a vocês aí que estão chegando aí no nosso canal. Sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. E assim, a gente fica muito feliz em tê-los aqui conosco, tá certo? Um abraço mais uma vez a Dênia, ao Antônio, tá bom? Muito obrigado aí também que vocês acabam dando uma força pra gente aí, mesmo porque a gente também, assim, a gente não tem interesse de financeiro, né? Em relação a canal, YouTube, não, a gente não tem esse interesse não. Isso aqui É mais para compartilhar mesmo o conhecimento, né? Vai servir como um diário de vida pra gente. Imagine daqui a 20 anos, 30 anos, Júlia assistindo esses vídeos. E assim, o que nos incentivou foi o fato de como a Dene e o Antônio e a Cibele nos ajudou bastante, né? O Felipe do Reset Sul também, meu Deus, esse pessoal ajudou demais a gente. Então a gente queria também ajudar outras pessoas, né? Com essa viagem, então a gente vai acabar alcançando outras famílias, outras pessoas. Então a gente queria retribuir de alguma forma. Como o pessoal nos ajudou, a gente quer ajudar vocês também. Isso. Então, coloquem as dúvidas que vocês tiverem aí, perguntem, entra no Instagram, Sugestão. segue a gente lá no Instagram também. Eu vou colocar aqui na descrição desse canal o Instagram do Nordeste em diante, que a gente tem lá no Instagram também, né? O meu Instagram pessoal é o de Adna, para que vocês possam entrar em contato conosco da forma como vocês acharem melhor. E eu acho muito melhor vocês entrarem em contato pelo Instagram, já que lá a gente consegue ver as notificações e aí a gente consegue responder com mais facilidade. Então, mandem sugestões, dúvidas, comentários, tá certo? Então, podem ficar à vontade e comentem, tá bom? Compartilhem esse vídeo, curtam aí, deixem o seu likezinho aí, tá bom? Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Cadê o Pedro? Né? E aí a gente vai deixar os links aí na descrição. Beleza, gente? Muito obrigado, uma boa noite Boa a noite todos, pra vocês. um bom dia, uma boa tarde, que Deus continue abençoando a vida de vocês grandemente, né? Que a família de cada um de vocês seja completamente abençoada aí por Deus, né? E você esteja sempre debaixo da vontade divina e da proteção do Senhor, porque não tem lugar melhor para estar a não ser embaixo das protetoras mãos de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos mais uma vez e segue a gente aí, beleza? Tchau, Deus abraço. abençoe.